Vamos dar início aqui, turma, ao nosso livro de ciências, certo? Então, pegue um livrinho de ciências que nós vamos ver hoje os ossos e músculos, o esqueleto, certo? Então, temos essa imagem aqui, turma, que mostra, certo? A parte óssea, né? Aqui do lado, onde está o esqueleto, certo? Então, nós temos aí os ossos. E essa parte onde tem essa estrutura avermelhada, né, que são os músculos, certo? Também vamos dar uma olhadinha nas articulações, ok? Então, turma, o esqueleto é o conjunto de ossos e cartilagens que se interligam para dar forma do corpo, certo? Então, toda essa estrutura óssea, né, que nós chamamos de esqueleto, certo? Nada mais é do que o conjunto de ossos, certo? Que formam toda a estrutura corporal, certo? E um ser humano adulto, ele possui 206 ossos, certo? E é nos ossos, turma, que se prendem os músculos, ok? Por intermédios dos tendões, certo? Temos aí uma imagem que exemplifica bem, certo? Esses tendões, certo? Fazendo essa união dos ossos com os músculos, ok? Então, o exercício físico, ele proporciona alguns benefícios, certo? Quem pratica atividade física. Ele vai aumentar o aumento da força muscular, o aumento da resistência de tendões e ligamentos, as reduções dos fatores de risco para a doença, a melhoria da função imunitária, né, imunológica, a melhoria das funções cardiovasculares e respiratórias. Então, a prática do exercício físico, né, ele traz muito benefício ao corpo humano, ok? Então, o músculo, certo, é onde os ossos que se prendem, né, por intermédio desses tendões, ok? Vamos observar aqui, turma, né, essa parte, o esqueleto, certo? Que é o conjunto de ossos, ok? Temos o músculo, né? Tá aqui essa parte avermelhada, ok? Que é o músculo, certo? Que se prende aos ossos, né? Por intermédio das articulações, ok? E temos aqui a articulação, né? Que ela permite esse movimento, ok? Então, cada articulação que nós temos, essa parte móvel do nosso corpo, ok? E o esqueleto, turma, ele é constituído por 4 tipos básicos de ossos, certo? Então, nós vamos ter os ossos longos, né? Como o fêmur e o húmero. O fêmur é essa parte da coxa, né? Que é o maior osso humano. Temos os ossos planos, certo? Como as costelas, o externo, certo? Que fica abaixo dos pulmões, certo? Temos esse osso externo e a maioria dos ossos do crânio, certo? São os ossos planos. Também temos os ossos curtos, né? Como o carpo e o tarso, certo? Temos os ossos irregulares, né? Como as vértebras, ok? Então, o nosso esqueleto é constituído por 4 tipos básicos de ossos: ossos longos, ossos planos, ossos curtos e ossos irregulares, ok? Vamos fixar melhor aqui, certo, turma? Então, temos os ossos longos, certo? Tá aqui 3 exemplos. Então, os nossos ossos longos, certo? Os nossos ossos curtos, né? Temos aqui como exemplo das mãos, os curtos, ossos planos, temos como exemplo aqui essa parte aqui do ombro, ok? E temos os ossos irregulares, certo? Que é toda essa estrutura aqui, certo? Das vértebras. Então, nós vamos ter os tipos de ossos: longos, curtos, planos e irregulares, ok? É bom lembrar, turma, que o esqueleto ele tem as suas funções, certo? Que é dar forma ao corpo, permitir os movimentos e proteger alguns órgãos, né? No caso das costelas, que protege o coração, certo? Então, os tipos de ossos, nós temos os longos, curtos e os achatados, né? Os planos e os irregulares, certo? Então, é importante que a gente possa compreender que o esqueleto ele tem um papel fundamental para se manter o nosso corpo humano, ok? Tanto nos movimentos, quanto na forma, quanto na proteção, certo?
E o que são as articulações, né, turma? Nós temos 3 tipos de articulações, tá? Que são as móveis, semimóveis e as fixas, ok? Então, as articulações é a união entre 2 ossos, certo? E as articulações móveis são a maioria, ou seja, os ossos dessas articulações, elas não se movem mais porque estão unidos por cordões chamados ligamentos, certo? As semimóveis quando o movimento dos ossos é muito limitado, como no caso das vértebras que formam a coluna vertebral, certo? Que é aquelas vértebras que a gente acabou de ver, né, na imagem anterior. E as fixas, né, em algumas articulações, os ossos estão muito unidos entre si e não se movem, certo? É o caso dos ossos do crânio, ok? É um exemplo de articulação fixa, certo? Vamos só visualizar aqui, turma, essas articulações, tá? Então, temos aqui a do ombro, certo? A articulação do ombro, ok? As ancas, que é a do quadril, certo? A articulação metacarpofalágica, certo? Que é essa parte aqui da nossa mão, certo? A articulação interfalágicas, é as distais, né? Que é a dos dedos, ok? Temos aqui a do joelho, certo? A articulação do joelho e as articulações aqui dos pés, certo? Então, é só para que vocês possam conhecer, certo? Cada uma dessas articulações, tá? Turma, na página 67 do livro de vocês, na primeira questão, vocês vão fazer a leitura de um texto, certo? Os ossos podem quebrar, certo? Então, vocês vão fazer a leitura e responder as perguntas na sequência, ok? Na segunda questão, qual é a função dos ossos no corpo humano? A gente já viu aqui, né? Qual é a função desses ossos, ok? Na terceira questão, leia a dica presente na faixa e depois responda aos questionamentos, certo? Então, na faixa tem assim, ó, é o eixo central do nosso esqueleto. Quem é o eixo central, né? Que mantém, certo? Esse esqueleto. Que tipo de cuidados devemos ter com essa estrutura, certo? Então, vocês vão colocar os cuidados que devem ser tomados para toda essa estrutura, ok? Na quarta questão, vocês vão ver um desenho, certo? Um esqueleto e vão escrever o nome de cada osso em que está apontando a setinha, certo? Na quinta questão, vocês vão visualizar uma radiografia, certo? Uma radiografia de uma articulação de um joelho, certo? E a primeira pergunta relacionada a essa imagem é o que é uma articulação, certo? Vocês vão conceituar o que é uma articulação, ok? Logo em seguida, como é classificada a articulação da imagem de acordo com a sua mobilidade, certo? Que articulação é essa? Ela é móvel, ela é fixa, certo? Então, vocês vão responder de acordo com a articulação, certo? Na sexta questão, então, vocês vão completar as frases usando as palavras em destaque, certo? Então, tem a palavra contrair, movimentos, alongar, voluntários e involuntários, certo? Então, vocês vão completar com essas palavras cada uma das frases, ok? Na sétima, vocês vão usar falso ou verdadeiro, certo? V ou F, ok? Então, vocês vão ler cada uma das questões, certo? E dizer se essas frases são verdadeiras ou são falsas, ok? Na oitava, vocês vão preencher as informações corretamente de acordo com as partes do corpo mostrado, certo? Então, vocês vão visualizar 2 imagens e vão responder de acordo com o que vocês estão vendo na oitava questão, certo? No caso aí, ó, conseguimos controlar seus movimentos. Tem um coração. A gente consegue controlar os movimentos do coração. A gente já viu isso em aulas passadas, né? Que tipo de músculo é esse, certo? Então, vocês vão dizer se ele é voluntário, involuntário, ok? Conseguimos controlar seus movimentos. Então, tem um braço aí, né? Mostrando o músculo, né? E os ossos, ok? Com seus tendões, certo? E a articulação, ok? Então, esse movimento aí, a gente pode controlar ele? Esse movimento, esse músculo, ele é voluntário ou involuntário, tá? Então,
leiam atentamente cada uma dessas questões, certo? E responda de acordo com o que se pede, ok? Não está difícil, certo? Ele está bem fácil. Vocês façam a leitura do texto, certo? De todo o texto, da página 65 e 66, e de acordo com toda essa orientação aqui dada, vocês respondem essas questões, tá? No livro de ética, turma, vocês só vão fazer apenas a leitura, certo, do texto Poluição das Águas, da página 55, certo? Vocês vão apenas ler esse texto, certo? Poluição das águas, certo? Leiam atentamente, que na próxima aula a gente vai abrir uma discussão sobre esse tema, ok?